As Testemunhas de Jeová, que a JW.org nunca explicou quem são as Testemunhas de Jeová, segundo a Bíblia. Antes de abordar este assunto, gostaria de lembrar que o próprio juiz Rutherford, presidente da JW.org, afirmou nas literaturas da JW.org que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele. E que eram os anjos que o orientavam. E em 1931, os anjos o orientaram a mudar o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Contraste com Gálatas 1:8-9. Quem foram os principais causadores da morte de Jesus? Foram as Testemunhas de Jeová. Veja Mateus 27:20, na TNM, com referências, que diz: Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram as multidões a pedir Barrabás e fazer Jesus ser destruído. Veja também Marcos 15:12-15. Notem. Os principais sacerdotes e anciãos pediram para Jesus ser destruído. Esses principais sacerdotes eram pagãos? Não. Esses principais sacerdotes eram pessoas das nações? Não. Eles eram israelitas, e israelitas eram testemunhas de Jeová. Quem é que expulsava os cristãos das sinagogas? Eram testemunhas de Jeová. Veja João 16:1 e 2, na TNM, com referências, que diz: Tenho falado estas coisas para que não tropeceis. Os homens vos expulsarão da sinagoga. De fato, vem a hora em que todo aquele que vos matar imaginará que tem prestado um serviço sagrado a Deus. Quem é que cuidava das sinagogas? Eram os pagãos? Não. Eram as pessoas das nações? Não. Eram os israelitas, fariseus, saduceus e herodianos, que eram testemunhas de Jeová. Eram tais que expulsavam os cristãos da sinagoga, eram tais que matavam os cristãos. E hoje, quem é que mata, socialmente, seus irmãos de fé, através da desassociação ostracizadora? E ainda imagina que estão prestando um serviço sagrado a Deus. São as Testemunhas de Jeová, sob a ordem do corpo governante, que se assemelham aos fariseus, saduceus e herodianos do passado. Quem foi que matou o profeta cristão Estevão? Foram as Testemunhas de Jeová. Veja Atos 7:58-60, na TNM, com referências, que diz: Depois de o lançarem fora da cidade, começaram a tirar pedras nele. E as testemunhas deitaram as suas roupas exteriores aos pés de um jovem chamado Saulo. E atiraram pedras em Estevão, enquanto lhe fazia apelo, e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, dobrando os joelhos, clamou com forte voz: Jeová, não lhes imputes este pecado. E dizendo isso, adormeceu na morte. Quem foi que atirou pedras em Estevão, até ele morrer? Eram testemunhas de Jeová, pois eram israelitas, e os israelitas eram testemunhas de Jeová. Talvez alguma testemunha de Jeová diga: Mas Jesus não era testemunha de Jeová, conforme diz Revelação 3:14? Sim, mas Jesus era testemunha fiel e verdadeira. Será que aquelas testemunhas de Jeová que expulsam e matam seus irmãos são fiéis e verdadeiras? Revelação 3:14, na TNM, com referências, diz: E, ao anjo da congregação de Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Note, Jesus era testemunha fiel e verdadeira. Este princípio da criação de Deus é Jesus Cristo.
Só que ele é fiel e verdadeiro. Nunca praticou nenhuma infidelidade e nenhuma mentira contra seu pai Jeová. O contrário das demais testemunhas de Jeová citadas até então, que já praticaram mais de 370 inverdades contra Jeová e Jesus. É por isso que Jesus mandou os cristãos serem também conhecidos como testemunhas de Jesus. Veja Atos 1:8, na TNM, com referências, que diz: Mas, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. O que é ser testemunha de Jesus? É saber todas as coisas que Jesus fez e ensinou, e pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus mandou matar os seus desafetos? Não. Jesus mandou expulsar do local de reunião pessoas que traziam um ponto de vista diferente do nosso? Não. Mas, talvez alguma testemunha de Jeová cite Hebreus capítulo 11, que cita muitos personagens bíblicos, que são chamados de testemunhas, só que o contexto mostra que eram testemunhas num sentido positivo, que pela fé, veja bem, pela fé, foram fiéis e verdadeiros, que demonstraram uma fé verdadeira e leal para com Deus. Em Hebreus capítulo 12:1, na TNM, com referências, chama a tais personagens de grande nuvem de testemunhas, mas note que o contexto é sobre a fé verdadeira, que lhes demonstraram. No entanto, o capítulo 43 de Isaías são testemunhas em sentido negativo. Jeová está dizendo que eles viram muitas coisas boas que Jeová fez para eles, mas eles não fizeram caso. Veja Isaías 43:22. Em vista destes fatos apresentados, depreendamos que existem testemunhas de Jeová que são aprovadas por Deus, como é o caso de Hebreus capítulo 11, e existem testemunhas de Jeová que não são aprovadas por Deus, conforme Isaías capítulo 43. Pois, em Isaías capítulo 43, Jeová está repreendendo os israelitas, dizendo que eles viram tudo de bom que Jeová fazia para eles, mas eles trataram isso com desdém, com pouco caso, não agradeceram a Jeová, pelo contrário, demonstraram falta de fé e falta de apreço com as testemunhas dele. Veja Isaías 43:22. Agora, eu pergunto: por acaso, o corpo governante já explicou para vocês que existem falsas testemunhas de Jeová na jw.org, como estas, do contexto de Isaías 43? Por acaso o corpo governante já explicou para vocês que, em 1931, o juiz Rutherford, ao mudar o nome para Testemunhas de Jeová, foram os anjos que o orientaram neste sentido? Haja visto que, segundo ele mesmo disse, o Espírito Santo havia sido retirado dele. Veja o que diz Gálatas 1:8 e 9 sobre anjos virem atualmente orientar os cristãos com coisas que não estão em harmonia com o evangelho deixado por Jesus. Não. O corpo governante nunca explicou isso. E o corpo governante explicou que Jesus Cristo, que tinha o Espírito Santo, mudou o nome de seus seguidores para cristãos e testemunhas de Jesus. Atos 11:26, Atos 1:8. O corpo governante nunca explicou que, assim como havia falsas testemunhas de Jeová no passado, também há falsas testemunhas de Jeová, no presente, entre nós. Ele engloba todas as pretensas testemunhas de Jeová que fazem parte da jw.org, como sendo povo de Jeová, povo da organização de Jeová. Recapitulando, quem expulsavam os cristãos da sinagoga eram testemunhas de Jeová. Quem pediu para Pilatos matar Jesus foram testemunhas de Jeová. Veja Marcos 15:12 a 15.
Quem foram os principais causadores da morte dos cristãos lá no passado? Foram as testemunhas de Jeová. Em vista disso, não foi oportuno Jesus ter mudado o nome dos seus seguidores para cristãos ou testemunhas de Jesus. Veja Atos 11:26 e Atos 1:8. Talvez alguém diga: ah, mas hoje existem também muitos falsos cristãos. É verdade. Assim como existiam falsas e verdadeiras testemunhas de Jeová no passado, também há verdadeiros e falsos cristãos no presente. Como diferenciá-los? Jesus disse que é pelos seus frutos, pela sua conduta no dia a dia que podemos identificá-los como sendo verdadeiros cristãos ou falsos cristãos. Mateus 7:15-23, João 13:34, 35, Mateus 5:43-48. Gostaria de lembrar que o próprio juiz Rutherford, presidente da JW.org, afirmou nas literaturas da JW.org que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele, e que eram os anjos que o orientavam. E em 1931, os anjos o orientaram a mudar o nome de estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Contraste com Gálatas 1:8-9. Espero que este vídeo tenha explicado de modo simples e objetivo quem são as testemunhas de Jeová, segundo a Bíblia, e que segundo o Novo Testamento. O Evangelho de Cristo, um nome aprovado por Deus atualmente para os seguidores de Jesus, está em Atos 1:8 e Atos 11:26. Deixe seus comentários.